Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Lara Martins e hoje eu vou responder a pergunta do nosso projeto Trabalho em Debate. Projeto que é coordenado pelos nossos queridos amigos professores Danilo Gaspar, Yuri Pinheiro e Rodolfo Pamplona. E a pergunta que colocaram para mim foi: qual é o enquadramento sindical do teletrabalhador? E essa pergunta ela é simplesmente formidável e eu quero convidar vocês a refletir comigo sobre esse assunto. Antes de tudo, é bom a gente lembrar que o enquadramento sindical, ele depende, em primeiro lugar, do enquadramento sindical da categoria econômica do empregador. De acordo com a atividade que o empregador exerce, nós temos, regra geral, uma vinculação de uma categoria econômica e, em consequência disso, uma vinculação de categoria profissional. Todos os trabalhadores daquela indústria, daquele comércio, daquele serviço, daquela atividade econômica vão estar vinculados a ela, com exceção daquelas que chamamos de categoria diferenciada. Pois bem, o teletrabalhador, apesar de ter um capítulo específico do teletrabalho na CLT, ele não é considerado uma categoria econômica diferenciada por si só. Isso quer dizer que ela se vincula automaticamente à categoria profissional. O que isso significa? Um auxiliar administrativo, por exemplo, que trabalha no ramo da indústria da construção civil como auxiliar administrativo, ele será um trabalhador da indústria da construção civil. Agora, se esse mesmo auxiliar administrativo ele trabalha numa indústria metalúrgica, ele será considerado um metalúrgico. Essa é a regra geral, ainda que ele esteja em teletrabalho. Portanto, nenhuma novidade há para o teletrabalhador quanto a esse enquadramento sindical. Uma pergunta muito interessante que nos faz refletir é quanto a que local que nós teremos o enquadramento sindical do teletrabalhador. Isso porque, como todos vocês já sabem também, o enquadramento sindical ele depende do local da prestação de serviço. Nós temos no direito brasileiro o princípio da unicidade sindical, o que significa que para cada cidade não podemos ter mais de um sindicato profissional da mesma categoria. É comum os sindicatos profissionais abrangerem mais de uma cidade, de uma região ali pelo menos, de um estado. Por quê? Porque eles precisam conglomerar um número de trabalhadores que se juntam naquelas condições específicas. Quando a gente chega nessa análise desse enquadramento em decorrência do local da prestação de serviço, a questão fica um pouco mais polêmica e o debate fica um pouco melhor. Imagine vocês um trabalhador que trabalha na cidade de São Paulo, capital, e ele trabalha na sede da empresa. E ele é um trabalhador que vai todos os dias à sede. E tem um outro trabalhador que exerce aquela mesma função que ele, só que sem ir à sede, como teletrabalho, e mora de repente na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou Goiânia, Goiás. Como que ficaria essa vinculação desse trabalhador quanto ao enquadramento sindical? Essa é a grande questão que nós temos que responder. Existe, eu não sei se vocês já acompanharam, um leading case do enquadramento sindical do trabalho à distância, já vinculado a uma espécie de teletrabalho antes da reforma trabalhista, que trouxe os textos de novidade para o teletrabalho. Esse leading case, ele foi do ministro Freire Pimenta. E o ministro traz para a gente uma reflexão a respeito de onde que seria esse enquadramento sindical. Eu coloco aqui embaixo para vocês o número desse acórdão da SDI. Nesse precedente, em jurisprudência que é seguida, o Tribunal Superior do Trabalho entende que o enquadramento sindical é do local da residência do trabalhador. Por quê? Porque as atividades onde ele exerce o trabalho que ele realiza, elas têm que ser compatíveis do ponto de vista econômico, de aplicação de convenção coletiva, à realidade de onde ele mora. E a partir daí, nós teríamos esse enquadramento. No exemplo que a gente deu, não em São Paulo, onde fica a sede da empresa, mas na outra cidade onde o trabalhador reside. Relendo, essa jurisprudência ela é de antes da reforma trabalhista, de uma ação analisada sob um outro foco, sob um outro viés. E por que eu trago isso para vocês? Eu tenho defendido, inclusive esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que em novembro de 2017 a gente passa a ter um conceito legal de teletrabalho no Brasil. Nós não podemos nos apegar a conceitos antigos de teletrabalho. E ele está lá no 75B da CLT.
quando ele fala que o teletrabalho ele é um trabalho realizado fora das dependências do empregador, que usa tecnologia de informação e comunicação para esse envio do trabalho e a decorrência dessas atividades. Agora, lá nesse 75B, existe uma previsão final, e que ela é a grande questão que temos que chamar a atenção, que fala, desde que por sua natureza não se constitua trabalho externo. O que isso significa? É a diferença do trabalho externo para o teletrabalho. Trabalho externo, diferente do teletrabalho, é aquele que depende que o trabalhador exerça em uma determinada região, em um determinado local, onde ele está prestando serviços, alguma atividade que ele não pode estar em outro lugar, que ele tem que estar naquela localidade para exercer. Um exemplo muito interessante para a gente tratar sobre isso é o próprio trabalho do advogado ou da advogada que trabalha à distância ou em teletrabalho de um escritório de advocacia. Se esse profissional ele trabalha cumprindo prazos, elaborando petições, ele pode estar em absolutamente qualquer lugar. Agora, se ele tem que, por exemplo, realizar audiências em uma outra cidade, ele não pode. Fora agora, nesse ambiente telepresencial, de audiências telepresenciais, mas esses são parênteses na nossa normalidade, mas, regra geral, ele não pode estar em outro lugar. E aí ele se vincula efetivamente àquela região. Então, voltando ao 75B. A partir do momento que a gente tem um novo conceito de teletrabalho, nós precisamos estabelecer uma diferenciação desse teletrabalho, em que ele pode ser realizado efetivamente em qualquer lugar e que, pela sua natureza, ele não se constitua trabalho externo. Por quê? Porque a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, este leading case, penso eu, só deveria se aplicar ao trabalho externo, que é o local onde reside, na verdade, onde presta serviços àquele empregado. Por quê? Porque o empregado precisa estar naquela região para executar suas atividades. Diferente disso é o teletrabalho propriamente dito. O teletrabalho em que o trabalhador ele pode estar absolutamente em qualquer lugar. No mesmo exemplo do advogado que cumpre prazos, que elabora petições, não faz diferença para a empresa se esse advogado ele fica no estado de São Paulo, no estado do Piauí, no estado do Rio Grande do Sul, ou esteja trabalhando e morando em Portugal, por exemplo. Esse trabalhador ele tem uma vinculação em que o local onde ele está definitivamente não importa a empresa. E aí eu pergunto, como fica isso? Imagine que uma empresa tenha 17 trabalhadores e cada um resida num estado diferente. Será que nós teríamos 17 enquadramentos sindicais diferentes? 17 convenções coletivas diferentes aplicadas? Não seria razoável, muito menos adequado, em qualquer ponto de vista, essa situação. A verdade é, depois deste novo conceito do teletrabalho que nós temos na CLT, lá no 75B, nós precisamos repensar o enquadramento sindical do teletrabalhador no que o concerne ao local da prestação de serviços. E aqui eu trago duas situações. Primeira, o teletrabalhador que ele vai ter que necessariamente estar em uma determinada cidade, por qualquer motivo que seja. Nesse sentido, a gente vai se vincular à jurisprudência atualmente existente do Tribunal Superior do Trabalho, lá naquele leading case da SDI que eu passei para vocês. Agora, a outra situação é que absolutamente não faz diferença de onde está esse teletrabalhador. Esse teletrabalhador pode estar em qualquer lugar no nuvem. Desculpem, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque o trabalho dele ele é realizado simbolicamente, ficticiamente, na nuvem. O trabalhador ele conecta o seu trabalho com a empresa pela internet. Então, nas nuvens, quando ele faz essa conexão, ali é o local de prestação de serviço. Então, eu trago a reflexão. Nesse sentido, qual que vai ser o enquadramento sindical do teletrabalhador quanto ao local da prestação de serviço? E eu preciso abrir as 3 possibilidades de resposta para vocês. Primeiro, de acordo com os entendimentos já existentes, vinculados ao trabalho externo, como eu expliquei antes, do Tribunal Superior do Trabalho, é de onde aquele trabalhador reside. 2. O que eu defendo? Este local da prestação de serviço, uma vez que a empresa não tem qualquer necessidade de esse trabalhador estar em um local específico, vai ter que ser ficticiamente definido como local da sede da empresa. O local da sede ou o local estabelecido por eles como aquele ao qual ele está vinculado, se a empresa tiver mais de uma unidade. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva.
Se a empresa ela tem várias unidades no país, aquela unidade em que coincide com o local de prestação de serviço, ou local de moradia, na verdade, do trabalhador, vai ter que ser definida como a unidade de vinculação do trabalhador e aplicada a convenção coletiva daquele local, em decorrência óbvia de que existe a empresa lá naquele local. Agora, se a empresa tem, por exemplo, uma unidade única, uma matriz, um só lugar em que a gente define aquele lugar como prestação de serviços para quem trabalha na sede da empresa, todos os teletrabalhadores, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, não é, gente? Eles estariam vinculados a essa sede da empresa. E, portanto, o enquadramento sindical deles seria do local, não da prestação de serviço, porque ela é lá na nuvem, lembra? Mas do local onde a empresa está sediada. E, por fim, senhores, uma dica, uma recomendação e até uma previsão. Por que não pactuar contratualmente essa vinculação sindical? Para aqueles empregados que recebem acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, penso eu que não há nenhum problema nessa pactuação, nenhum senão, nenhum alerta. Afinal de contas, não existe no 611B qualquer dispositivo que impeça essa negociação para esse local, para fins de enquadramento sindical. Aos demais empregados, a pergunta é: poderia empregado e empregador deliberarem a respeito do local para fins de prestação de serviços do ponto de vista do enquadramento sindical? E eu entendo que sim, desde que esse local seja ou o local da sede da empresa ou o local onde o trabalhador aponta como sua residência. Sendo isso estabelecido e o trabalhador e a empresa estabelecendo contratualmente, seria a terceira forma de a gente poder definir qual é o enquadramento sindical do teletrabalhador. Vamos retomar então? 3 respostas possíveis. 1. Atual entendimento do TST, o qual, entendo eu, superado depois da reforma trabalhista, porém é o que ainda temos, o local da residência / prestação de serviços do trabalhador externo. 2. Ficticiamente estabelecer a sede da empresa mais próxima ou a matriz da empresa onde aquele trabalhador está vinculado. 3. Uma possibilidade de pactuação, concordância entre o empregado e o empregador. Bem, talvez eu tenha gerado mais dúvidas do que soluções, mas é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço que todos tenham acompanhado até aqui e convido vocês a continuarem toda terça-feira acompanhando o nosso projeto Trabalho em Debate. Muito obrigado e até a próxima.